Sabe toda grande história que a gente vê na tela, seja no cinema ou na TV? Todas elas começam da mesmíssima forma, como palavras numa página. Mas como é que essas palavras se transformam naquela magia toda que prende a gente na cadeira, hein? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora para desvendar a arte e a técnica por trás da escrita de um roteiro. A pergunta que guia a gente é exatamente essa. Como é que essas histórias nascem? Será que tem uma fórmula, um mapa? E a resposta é sim, de certa forma tem. Por trás de cada cena emocionante e de cada diálogo marcante, existe uma estrutura, um verdadeiro projeto pensado para evocar emoção e contar uma história de um jeito visual. A nossa análise vai seguir a jornada do criador. Primeiro, vamos definir o que é um roteiro, depois entender a essência da história, a arquitetura dela e seus pilares. Daí, a gente analisa uma cena na prática e, por fim, vê como tudo isso sai do papel e chega até a tela. Então, para começar do começo, o que é exatamente um roteiro? Olha, é bem mais do que só um texto com diálogos. É um documento técnico e, ao mesmo tempo, uma obra de arte. A definição clássica do mestre Sidefield é perfeita. Se liga nas palavras-chave: imagens, diálogos e descrições. Um roteiro não é para ser lido que nem um romance, sabe? Ele é um guia para o que vai ser visto e ouvido. E tudo isso dentro de uma estrutura dramática, que é o que dá a forma e o ritmo para a narrativa. Antes mesmo de digitar a cena 1, todo roteirista precisa responder umas perguntinhas fundamentais. É aqui que a alma da história começa a ganhar forma, muito antes da primeira palavra ser escrita de fato. Pensa nessas 4 perguntas como se fossem a fundação de qualquer boa história. Primeiro, de onde veio a ideia? Foi uma memória, uma notícia, um sonho? Segundo, para quem é a audiência? Falar com amigos é bem diferente de falar com um público de cinema, né? Terceiro, qual o objetivo? É fazer rir, chorar, pensar? E por último, a pesquisa. Nenhum mundo, seja ele real ou fantástico, convence se não tiver autenticidade. Com a essência já definida, a gente passa para a espinha dorsal de qualquer roteiro, a estrutura. Uma história não é só uma sequência de eventos jogados ali. Ela tem um ritmo, uma cadência toda projetada para maximizar o impacto emocional. E essa estrutura pode ser visualizada com uma coisa chamada curva dramática clássica. É como se fosse um mapa da jornada emocional do público. Olha só, tudo começa aqui embaixo, no início, onde o mundo da história é apresentado. A tensão vai subindo com a complicação, quando os problemas aparecem. Aí atinge o pico lá em cima, no clímax, o momento de maior impacto. E depois, desce com a resolução e o relaxamento, até chegar na conclusão. Segundo o roteirista Dox Comparato, toda grande história se sustenta em 3 pilares, que vêm lá da retórica clássica. São eles que dão forma, sentimento e significado ao que está na página. O primeiro pilar é o logos. Pensa nele como uma lógica, a estrutura, as palavras mesmo. É a organização verbal, o texto que a gente vê no roteiro, com as descrições de cena e os diálogos. É, digamos, a parte racional da construção. O segundo pilar é o patos, e aqui está a alma da história. É o drama, o conflito, a paixão. É o que faz a gente sentir alguma coisa pelos personagens, o que faz a gente torcer, temer, se emocionar. Sem patos, uma história é só uma sequência de eventos sem vida nenhuma. E para fechar, temos o ethos. Essa é a dimensão moral ou temática da narrativa. Toda história, querendo ou não, carrega uma mensagem, um ponto de vista sobre o mundo. O ethos é a responsabilidade que o roteirista tem com o que a sua história está dizendo. Ok, vamos deixar a teoria um pouquinho de lado e ver como tudo isso funciona na prática. Vamos dar uma olhada numa cena super intensa da série Glee que ilustra perfeitamente essa união de logos, patos e ethos. A cena começa no vestiário masculino. O clima já tá pesado. O Karofsky, que é um atleta popular, acabou de agredir o Kurt, que é abertamente gay. Só que o Kurt, em vez de recuar, vai pra cima e confronta ele. A ação física inicial já deixa o conflito bem claro. O diálogo aqui é direto, cortante. O logos está presente no jeito que as perguntas aumentam o conflito. Repara que o Kurt não pergunta por que você fez isso. Ele vai direto no ponto. Qual é o seu problema? Colocando o foco todo no agressor. E aqui a gente vê como a ação e o diálogo andam juntos. A descrição projeta o rosto para frente e já mostra a coragem do Kurt, e a fala "você não faz meu tipo" subverte totalmente a expectativa do agressor homofóbico, desarmando o cara com inteligência e audácia. E então vem o ponto crucial. Essa fala é o ethos puro da cena, a mensagem central dela.
O Kurt articula o tema principal. A violência não pode mudar a identidade de alguém, só expõe a ignorância de quem agride. É uma declaração de poder e de autoaceitação. E aí, o clímax da cena vira tudo de cabeça para baixo. A ação física, o beijo, revela a verdade por trás daquele conflito todo. O pathos explode na tela. A agressão do Karofsky não vinha do ódio, e sim de um desejo reprimido e do medo da própria identidade. A cena se resolve de um jeito que ninguém esperava e redefine tudo que a gente viu até então. Depois que a última palavra do roteiro é escrita e revisada, a jornada está longe de acabar. Na verdade, está só começando. Ele se torna um mapa para um processo colaborativo gigantesco. Basicamente, o roteiro passa por 4 grandes etapas. A preparação, onde tudo é planejado nos mínimos detalhes, a pré-produção, que organiza todos os recursos necessários, a produção, que é a filmagem em si, e, finalmente, a pós-produção, onde o material bruto é montado, editado e finalizado para virar o filme que a gente assiste. Essa citação do Doc Comparato resume tudo com perfeição. O roteiro é a fundação. Claro, outras coisas podem dar errado no processo, mas sem uma base sólida é impossível construir algo que seja memorável. Ele é a peça fundamental que dá o pontapé inicial em todo o processo do cinema. Bom, a gente viu a estrutura, os pilares e até a prática. Deu para entender que por trás de todo o grande filme existe um projeto, um roteiro construído com muito cuidado. A pergunta que fica no ar então é essa: sabendo de tudo isso, que história tá aí esperando para ser contada?